nome do eu sou, o que eu sou, diante do sol que existe fora e dentro de nós, peço que este trabalho seja direcionado para a autodescoberta íntima e para o despertar da consciência. Assim seja. Amém. Podemos beber tudo de uma vez só. Pessoal, por gentileza, momento de atenção, só para as instruções aqui. Bom, uma dica que eu sempre passo para quem está vindo beber o chá pela primeira vez é procurar ficar bem quietinho, tá? Lidar com o processo que a gente chama de borracheira, que é o efeito do chá, às vezes é um pouco difícil. Então, se a gente fica bem quietinho, a gente lida com ela tranquilamente, tá? A gente não está muito acostumado a sentir o que vai sentir. É diferente de tudo que vocês já conheceram. Então, precisa ir respirando e observando o corpo, fica bem quietinho. Vocês que estão em família, casal, amigos, procurem cada um ficar no seu, vocês dois aí, que é para vocês ficarem mais separados, tá? O processo é totalmente individual, tá? Então, se o do lado estiver passando qualquer apuro, você fecha o olho e fica para dentro de si, tá? Não cuida do outro, porque senão você vai perder o seu processo e ainda vai atrapalhar o outro com pensamentos aí confusos, tá? Então, a ideia é essa, ficar bem quietinho. Peço para vocês não irem para o banheiro vomitar, caso sintam necessidade. Faz sujeira, não dá tempo de chegar e aí tem que limpar antes de ir embora, tá? Então, na grama é mais prático, mais rápido, higiênico, né? Porém, a ideia é que vocês consigam não vomitar. Tem lugares aí que se fala que o vômito é uma limpeza e tal, mas pra gente isso já não é mais real. É uma distração. É isso que acontece. É como se você fosse ver coisas tão profundas ali dentro que aquilo que não quer ser visto gera uma distração em você, que seja um vômito, que seja diarreia, choro excessivo, enfim. Então, não entre nesses processos. Fica bem quietinho, fecha os olhos. Fechar os olhos é importante também, porque se você fecha os olhos, você não fica vendo coisas fora de você, ou prestando atenção no outro, ou no passarinho, na borboleta, não sei lá o que. Fechar o olho é pra gente olhar pra dentro. Então, beber o chá vai facilitar a expansão das suas percepções e vocês vão poder ver coisas que estão dentro de vocês. Porém, é importante se concentrar dentro de vocês, tá ok? Desliguem os celulares, por gentileza. Outra coisa também. Durante o processo, vai dando uma vontade de levantar, de sair do lugar, de esticar o corpo, de andar na grama, sentar ali fora, deitar lá fora. Eu quero pedir para que vocês não façam isso. Fiquem nos seus lugares até terminar a sessão. São 4 horas de meditação. Porém, essas 4 horas parece que passa num piscar de olhos, você nem sente, porque o efeito do chá vai te levar para uma meditação profunda, o corpo de vocês vai relaxar, então mantenham-se assim, tá? Até porque se vocês forem para a grama, todo mundo quer ir e lá não é o trabalho é aqui dentro, todo mundo quietinho, cuidando aí dos seus processos pessoais, tá ok? O Gilberto vai trazer informações de resgate para nós. A gente pode ir acompanhando mentalmente, pode ir lendo também, se quiser, só ir ouvindo, já ir acompanhando, dá super certo, tá? O Gilberto sempre fala, se quem não quiser fazer a prática que ele traz, não precisa, pode só ficar quietinho, tá? Evitem fazer comentários durante a fala, porque daí quem tá do lado, às vezes tinha uma informação, queria pegar, não pegou, porque o outro ficou de conversa ali do lado, então é silêncio absoluto mesmo, tá ok? Bom, então eu vou abrir aí pro Gilberto trazer pra gente o conhecimento. Obrigada. Boa meditação para todos. Pessoal, eu vou colocar uma música aqui que ela tem um segredinho e vou ensinar para vocês, tá? Ó.
Essa é uma música até famosa, né? Você já deve ter visto ela em algum filme, alguma coisa. Então, quando eu tocar essa música aí, essa música foi colocada com um objetivo muito claro dentro da sessão. Todas têm um objetivo muito específico, muito claro. Mas essa aqui é para dar ritmo. Vocês viram como que ela é ritmada? Né? Então, essa música é uma música para a gente colocar ritmo. Então, nós precisamos aprender, né, o chá, ele ajuda a gente a fazer isso, né, a pegar ritmo. Inclusive, ritmo é uma das leis herméticas. Né? Então, nós precisamos pegar ritmo. Então, a sintonia com determinado ritmo nos favorece. Então, um truque que vocês podem utilizar, que, assim, dentro desse caminho, né, dentro dessa busca interior, a gente tem uns truquezinhos, a gente tem uns vamos pensar assim, maneiras de a gente atuar que fica mais fácil, tá? Então, essa música, ela consegue colocar a gente numa vibração superior. Tem mais um truque também que vocês podem utilizar quando tocar essa música. Quer dizer, pegar ritmo, entrar em sintonia e buscar experiências nas dimensões superiores. É olhar para uma fonte de luz. Tá vendo que eu liguei a luz? Foi proposital, tá? Então, essa luz aqui, ó, é uma luz LED, né? Ela não fere os olhos. Então, vocês podem olhar para ela por alguns instantes. Principalmente quando tocar essa música, vocês se concentram na luz e escutam a música e busquem essa sintonia. Entendeu? Essa luz está trazendo a frequência do Sol aproximadamente. Tá? Que as nossas lâmpadas tentam imitar a luminosidade solar. A LED é uma das que imita melhor. Tá? Então, quando a gente olha para a lâmpada e escuta a música, a gente consegue produzir dentro de nós uma determinada sintonia e um processo de ressonância. Tá? Então, um segredinho aqui que vale a pena vocês aprenderem. Duas músicas fazem isso na sessão. Nona Sinfonia e essa, tá bom? Então, vocês podem... Essa aqui vem antes do exercício do resgate e a Nona Sinfonia vem depois, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui um exercício que ele se chama resgate. Nós fizemos ele o ano passado e esse ano ele foi aperfeiçoado. Isso aqui é igual ciência, você vai aperfeiçoando a técnica. Tá? Como vocês já sabem, muitos que vieram aqui, o exercício não é obrigatório. Vocês podem fazer, né, se vocês quiserem. Eu vou passar a folhinha para vocês, vocês podem levar para casa. Né? E podem... Você vai servir eles? Vou servir. Aham. E podem repetir o exercício em casa também, tá bom? Isso aqui é livre, depois isso aqui vai estar na internet, vocês podem pegar lá também, é tudo livre, tá? Então, só enquanto não chega aí a borracheira, para vocês terem esse primeiro momento de saber como que eu vou fazer o exercício, tá? Porque lá no meio da borracheira já é mais difícil, lá no meio dessa sensação de percepção, né, que a gente tem do extrasensorial, fica mais difícil da gente se concentrar. Tá? Porém, a utilização do chá é adequada para esse tipo de exercício, para a gente poder ver o que a gente está experimentando. Certo? Então, essa que é a ideia. Bom, então o exercício do resgate compreende um resgate com alguma coisa que vocês queiram, uma egrégora, por exemplo, ou uma pessoa. Tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, pelo exercício, que ele diz o seguinte, ó, eu sou o que eu sou o resgate de todos os arquivos que tem o com. Esse com pode ser uma pessoa, tá? Ou pode ser uma egrégora de manifestação. Pode ser a egrégora familiar? Pode, eu vou deixar a Letícia servir, e daí depois eu continuo aqui, ó, a minha fala, tá? Tudo bom? Vou dar um pause aqui. Bom, então, seguindo aí nas orientações. Quem quiser fazer o exercício lá no meio da sessão, né, vai tocar um sino, que é a nossa referência para começar o exercício. Tá? Depois que toca o sino, a gente dá uma paradinha na música, daí eu distribuo aqui o papel para vocês e a gente faz esse exercício que vai demorar ali coisa de 5 minutos, né, 10 minutos no máximo, que é o tempo que a gente tem no meio da sessão para fazer o exercício. Então ele não atrapalha a experiência. Tá? Depois vocês ainda vão ter mais 2 horas e meia, quase 3 horas de experiência ali para frente, para poder aproveitar o tempo. Tá?
o que acontece é que com o exercício vocês podem entrar mais para dentro ali de vocês, e utilizar o chá de uma forma mais, na minha opinião pelo menos, mais adequada, que às vezes a pessoa utiliza o chá como uma espécie de televisão, né? Mas não é bem isso. Na minha interpretação, o chá é para a gente fazer explorações internas, certo? Essas explorações internas, quando elas são direcionadas, fica mais interessante. Então esse exercício é para fazer um direcionamento. Então vamos supor que você tem alguma questão com uma pessoa X. Então você pode colocar lá, ó, sou o resgate de todos os arquivos que tem com a pessoa, aí você fala o nome da pessoa, tá? Mas vamos supor que você não tem interesse em fazer um resgate com uma pessoa. É uma determinada egrégora que é do interesse de vocês. Por exemplo, alguém que tem arquivos ligados à religião. Então, você pode falar assim, arquivos que tenho com religião. Eu já observei muitas pessoas que fizeram voto de pobreza em outras vidas. Chega aqui e não consegue lidar com o dinheiro, né? Então poderia assim, eu sou o resgate de todos os arquivos que tenho com voto de pobreza, por exemplo. Tá? Então é um exercício muito amplo. Você pode abordar o tema que você quiser. Você pode focar a sua energia onde você quiser. Inclusive você pode focar a sua energia até num elemento denso. Esse exercício permite isso. Por exemplo, vamos supor que eu não sei o que é orgulho, mas eu quero estudar ele. Então você pode fazer esse exercício para aprender sobre o orgulho. Então você pode colocar lá, eu sou o resgate de todos os arquivos que tenho com esse elemento, orgulho. Aí a sessão vai ser direcionada para você aprender, ter esse aprendizado. Você faz uma limpeza inicial, porque não é possível eliminar o orgulho em uma sessão, tá? Esse elemento denso, são muitos anos de trabalho. Então, mas essa sessão serve pelo menos para te dar um direcionamento. Olha aqui, veja isso, entenda assim. Tá? Então a sessão pode ser conduzida para esse processo. Ok? Bom, esse exercício ele tem 3 etapas. Primeiro é o decreto que faz a gente focar a nossa energia. Depois tem o decreto que faz com que a gente invoque a Mãe Divina. E depois tem o exercício da chama violeta, que é o que vai fazer efetivamente a transmutação desses arquivos. Tá? Então, essas 3 etapas, que é o que a gente vai fazer hoje. Tá bom? Então, eu fiz assim um direcionamento inicial para vocês poderem entender o exercício. Tá? E depois da sessão, aqueles que tiverem disponibilidade, eu fico aqui para a gente conversar um pouco mais sobre o que aconteceu com a sessão, fazer perguntas, etc. Tá? A sessão de hoje, então, o tema é resgate. E vocês vão ter aqui agora, pelas contas ali, em torno de 47 minutos, né, aproveitando esse início aí de borracheiro, né? Que borracheiro é um termo que a gente usa para essa alteração na nossa frequência, na percepção da nossa frequência. Vocês vão ter ali mais ou menos 47 minutos para encontrar alguma coisa dentro de vocês que vocês queiram resgatar. Certo? Mais ou menos dentro desse perfil que eu passei para vocês. Pode ser uma pessoa, pode ser uma área, um departamento, uma egrégora, pode ser um elemento denso, aí vocês escolhem. Tá? Vocês vão ter esses 40 e poucos minutos para fazer essa escolha. E depois, na hora que tocar o sino, eu passo aqui o papelzinho para vocês e vocês têm a liberdade de fazer ou não o exercício. Tá? É sempre tudo muito livre. Aqui a gente não tem nenhum tipo de exigência, nenhum tipo de determinação, nada. Você faz, experimenta, que esse é o nosso objetivo. Dar o chá para vocês, dar uma instrução e vocês experimentam. Se aquilo for adequado, for bom para vocês, então é um caminho viável. Certo, pessoal? Então, é isso. Então, a gente deixa as perguntas para depois, tá? Porque daqui a pouquinho a borracheira começa a chegar, né? E é melhor que vocês já estejam bem tranquilinhos. Então, até daqui a pouco. Pessoal, nós vamos começar o exercício. Então, quem tiver em condições, pode fazer, tá? Pessoal, então, né, o exercício do resgate,
tem essa parte que é essa introdução, depois a invocação da Mãe Divina e depois a chama violeta. Tá? Nós vamos fazer essa sequência aqui. E vocês escolham agora, vou dar mais um minutinho para vocês escolherem o elemento que vocês querem colocar aqui para fazer o resgate. Lembrando que pode ser uma pessoa, né? Às vezes você tem arquivos com uma pessoa, você quer fazer o resgate com essa pessoa. Pode ser um determinado elemento desse que você quer estudar mais profundamente, vai abrir esses arquivos para você estudar. Ou uma determinada egrégora também, de repente a pessoa quer estudar egrégoras religiosas, por exemplo, ela pode colocar aqui, tá? Então, um minutinho aí para vocês interiorizarem e decidirem o que vocês querem colocar aqui no resgate de hoje. E nós vamos aproveitar esse momento, né, esse estado alterado de consciência que o chá proporciona para a gente poder visualizar isso aqui acontecer. Pronto aí? O pessoal do fundo consegue me escutar? Beleza, então já está todo mundo entendendo como é que faz o exercício, né? Oi? Se você puder falar um pouquinho mais alto. Aham. Lá atrás também. Lá atrás não está escutando direito? Então nós vamos fazer assim, ó, o exercício é assim, eu falo, vocês repetem em seguida, tá? A parte que é comum a todos a gente fala em voz alta, e quando a gente chegar na parte com, que tem 3 pontinhos ali, a gente fala só o nome do elemento que a gente quer resgatar em voz baixa, tá? Ou o nome da pessoa. Tudo bem? Podemos começar? Então vamos lá. Começando então. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o resgate. Eu sou o resgate De todos os arquivos. de todos os arquivos Que tenho com. que tenho com. Aí você fala o nome da pessoa, o nome do elemento, o que você quer resgatar aí. Continuando. Eu sou a chama violeta. Eu sou a chama violeta. Eliminando. Consumindo. E transmutando. Todas as conexões. Energéticas. No tempo e no espaço. No presente. No passado. E no futuro. Que tenho com. Fala novamente o nome que vocês escolheram. Continuando. Eu sou a presença. Eu sou a presença Onipotente. E onisciente. Que tudo compreende. E tudo liberta. Sobre esses arquivos. Que estão sendo resgatados. Agora. E proporciona. A transmutação. Total. Em todos os níveis. Dimensões. E instâncias. Do ser que eu sou. Eu sou o que eu sou. Bom, então essa parte introdutória é para a gente focar. Aonde a gente quer que essa nossa energia seja focada. Tá? Agora nós vamos invocar a Mãe Divina para fazer o processo de transmutação. Tá bom? É sempre com ela, tá? Então, fazendo a invocação da Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Eu invoco aqui e agora a chama violeta. Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Eu invoco aqui e agora a chama violeta. Mãe Divina. Mãe Divina. Mãe Divina. Eu invoco aqui e agora a chama violeta. Na sequência, nós temos o decreto da chama violeta, que é ensinado por Saint Germain. Nós vamos fazer só 3 vezes, tá bom? Porque a gente está numa frequência diferenciada. Na casa de vocês, se vocês quiserem repetir o exercício, a recomendação é fazer no mínimo 15 minutos. Ok? Então vamos lá. Eu falo e vocês falam na sequência.
Eu sou a chama violeta. Que atua em mim e reluz. Eu sou a chama violeta. Só me submeto à luz. Eu sou a chama violeta. Poder cósmico farol. Eu sou a chama violeta. Radiante como um sol. Eu sou a luz de Deus. A toda hora brilhando. Eu sou o poder de Deus. Que a todos vai libertando. Eu sou a chama violeta. Que atua em mim e reluz. Eu sou a chama violeta. Só me submeto à luz. Eu sou a chama violeta. Poder cósmico farol. Eu sou a chama violeta. Radiante como um sol. Eu sou a luz de Deus. A toda hora brilhando. Eu sou o poder de Deus. Que a todos vai libertando. Eu sou a chama violeta. Que atua em mim e reluz. Eu sou a chama violeta. Só me submeto à luz. Eu sou a chama violeta. Poder cósmico farol. Eu sou a chama violeta. Radiante como um sol. Eu sou a luz de Deus. A toda hora brilhando. Eu sou o poder de Deus. Que a todos vai libertando. Nesse momento vocês fecham os olhos por uns instantes e busquem dentro de vocês esse elemento, essa egrégora ou essa pessoa que vocês estão resgatando nesse momento. Com esse decreto que vocês fizeram agora, vocês estão na frequência do Sol, o próprio Miguel ou Micael. Então vocês têm o poder de resgatar o que quer que seja. Esse algo que vocês estão resgatando hoje, abra os braços e pelo poder do Sol que você é, atraia para você. Não importa o quão denso seja, não importa o quão difícil seja, não importa o quão feio seja, atraia e veja tudo isso sendo consumido pelo sol que existe no seu coração. Tal como existe um sol fora de nós, existe um sol dentro de nós também. Imagine que tudo isso que vocês observem, que seja pertencente a esse elemento, a essa egrégora ou a essa pessoa, seja consumido por esse poder do ser que você é, do sol que você é. E que de dentro dessas condições desagradáveis surja uma luz. E essa luz é absorvida pelo coração de vocês. Então é isso, pessoal. É um exercício muito prático que vocês podem utilizar a qualquer momento na casa de vocês. Tá bom? E agora a sessão segue para um outro nível, tá? Lembrando da dica que eu dei. Se vocês tiverem alguma sensação desagradável, pode olhar para a luz, tá? A referência nossa, né, hoje é o Miguel ou o Micael, tá bom? Está presente para dar uma força aí. Vamos lá? Se alguém quiser beber mais um pouquinho, pode vir agora. Pessoal! Tá todo mundo bem? Borracheira passou? Quem não sabe o que é borracheira é o efeito do chá. Vocês acabaram de experimentar. Bom, pessoal, eu vou tentar falar meio rápido aqui, só o que eu quero passar para poder o Gilberto continuar. Meio rápido. Primeira informação que eu quero trazer, não esqueçam a contribuição, por gentileza, tá? Senão eu tenho que ficar mandando cobrança lá e é ruim, né? Mas manda a contribuição, por gentileza. Outra coisa, o Gilberto vai falar um pouco sobre as questões do resgate, mas eu quero deixar um pouco antes
É a informação da finalidade do chá, a finalidade da ayahuasca. Dá para se beber de muitos jeitos, mas um jeito mais adequado de beber o chá é esse. É de meditar, é de olhar para dentro de si, resgatar aquelas coisas que a gente não consegue no dia a dia, ou só com uma meditação, ou enfim, de outro jeito. Então o chá é um facilitador, ele expande as nossas percepções, nós não conseguimos expandir ela por si só. Então o chá expande para nós e assim a gente pode ver tudo que está dentro de nós. Não dá para escolher só coisa boa, mas dá para ver tudo que está dentro de nós, né? E isso é útil para quem quer iniciar um trabalho sobre si, que é a única obra, se é que existe obra na face da Terra, é sobre si mesmo. Então, para quem quer iniciar essa obra, olhar para dentro, saber o que tem dentro de si é o primeiro passo. E aí ir ajustando aquilo que a gente não quer mais e aquilo que a gente quer alimentar. E aí resgatar algumas partes lá que o Gilberto vai ensinar como é que faz. Já ensinou, né, Gilberto? Vou falar mais. Fala mais um pouquinho para nós sobre tudo isso, Gilberto. Bom, pessoal, igual o Pila fala, a borracheira foi boa? Bom, pessoal, agora no finalzinho, né, de sessão, a gente deixa assim para vocês fazerem algumas perguntas e tudo mais, né? Mas eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos sobre a sessão de hoje, né, que foi uma sessão bem distinta. Até a Letícia observou bem, as sessões estão subindo de nível, né? Cada vez que a gente faz, sobe de nível. Esse negócio aqui vai mais alto e mais alto, né? E daí, assim, vieram 3 representantes hoje da Mãe Divina. Quando a gente invoca, ela vem. Isso não é brincadeira, é sério mesmo, né? Então, a Mãe Maria, a Mestra Nada e com Anin, elas vieram para nos auxiliar. Daí até falei, nossa, vieram 3. Eu falei, é muita gente, até a gente dá trabalho fazer isso aí que você está pedindo, né? E no começo da sessão, foi bem interessante, né, que eu fiquei aqui igual vocês, eu fecho meu olhinho e fico ali vendo o que está acontecendo, né? E veio um monte de contratos, assim. Contratos, né? E daí eu falei, nossa, quantos contratos, né? Será que vai limpar tudo isso hoje, né? E dentro de mim veio aquela coisa assim, não, vai limpar tudo isso aqui hoje. Eu falei, caramba, quanto resgate, assim, por atacado mesmo, né? E eu falei assim, mas como é que será que isso vai acontecer? Aí veio um baita de um tubo, assim, e chupou todos aqueles contratos, assim. E foi tudo pro sol. Eu falei, nossa, até comentei com a Letícia depois. É o Miguel, né? É o Micael, né? Que é o sol, esse representante solar. Ele quitou tudo, gente. O negócio foi fora de... Assim, impressionante. Impressionante, assim, aquela quitação de contratos, assim, que vocês tinham, e eu também, né? Não estou fora da jogada, né? Também tinha ali bastante coisinha que fui auxiliada. Mas, assim, os contratos, eles são contratos mesmo, assim. Lá no astral é tipo um pergaminho, tem coisas escritas, tem assinatura, normalmente é com a essência da pessoa, que é o próprio sangue, né? E com a mesma caneta que é assinado, né, a mesma caneta é removida a tinta. É um negócio muito interessante isso, né? E ele fez esse trabalho por cada um de nós hoje. Ele pegou a canetinha e foi removendo os contratos. Né? Removendo. Foi uma sessão extraordinária, assim, nunca tinha visto nada igual, né? E olha que eu já vi algumas coisas. Foi muito especial, assim, demais mesmo, de conta. E eu passei também aqui os meus momentos de limpeza, né? E foi bem fundo assim mesmo. Então, o que eu tenho a falar é agradecer. Agradecer esse mestre que veio aqui hoje, né? O Arcanjo Miguel, ou como a gente conhece esotericamente, o Micael, né? Que é o Senhor do Sol, que veio trazer todo esse benefício para nós. Até quando a Mãe Divina, naquela música ali sabe aquela do gladiador ali, né? Então, ela
sempre vem ali para conversar comigo, né? Porque é a batalha, a batalha dentro de nós, né? As músicas, os primeiros 47 minutos, não sei se vocês prestaram atenção, é só batalha. Só pegada, só batalha. Por quê? Porque ali você decide o que você quer resgatar. Ali você decide aonde que vai ser a pegada da sessão. Depois vem as outras músicas que jogam lá para cima. Enfim, essa aqui é a estratégia da sessão instrutiva. Tá? Já estou contando um segredinho para vocês. Né? Mas não é segredo coisa nenhuma. Todo mundo já tinha prestado atenção no como é que é, né? Oi? Não necessariamente precisa sentir a Mãe Divina nessa música, né? Porque a minha experiência Não, é meio que comigo assim o negócio, né? Entendi. Entendeu? Aí, daí ela já vem, já fala mais ou menos como é que vai ser a coisa e tal, né? Então, até ela falou assim, olha, essa proposta de hoje é difícil, né? Não falou que era fácil, não é? Porque veio o próprio sol. Né? O próprio Miguel se fez presente. E é muito rara a presença dele. Ela falou isso para mim, falou, você conseguiu uma coisa diferente aí, você conseguiu um feito, né? É muito raro que ele venha, vamos pensar assim, pessoalmente, atender, né? E foi exatamente isso que aconteceu hoje, tá? Um atendimento solar. Por isso que nessa última música aí, né? É falado assim, o que disse da obra solar está completo. Você viu que a obra é solar? Ele realmente pegou para ele assim, né, o próprio sol, né, esse ser maravilhoso que nos ilumina todos os dias. Ele chamou a responsabilidade e fez o que precisava fazer. Entendeu? É um negócio extraordinário, muito, muito bonito. Né? Então, uma outra coisa que eu gostaria de deixar registrado também, é quando fala ali, né, nessa música, que os 3 princípios da filosofia universal. Né? Isso é uma coisa importante de ser entendido. Né? Nós temos a astrologia, a alquimia e a teurgia. Né? Então, o que é a astrologia? Não é essa do signo, sabe? Eu sou de Aquário, eu sou de Libra. Não é isso aí. A astrologia é num sentido mais profundo, é o conhecimento dos astros. O conhecimento, quem é o Sol, quem é Mercúrio, quem é Júpiter, conhecimento dos astros. Tá? Então, esse conhecimento antigo, né, que vem pela Tábua de Esmeralda, que é um conhecimento que é atribuído a Hermes, né, Hermes, o Trismegisto, esse conhecimento vem nos trazer essas informações, o conhecimento do Sol e dos outros planetas, né, por meio da astrologia. E fala também sobre a alquimia. O que é a alquimia? A alquimia é a transformação do chumbo em ouro. A alquimia é nós pegarmos emoções negativas e transformarmos em positivas. Nós pegarmos defeitos e extrairmos de dentro do defeito, ou seja, extrairmos de dentro das trevas a luz, ou seja, virar virtude. Tá? Então esse é o processo da alquimia. Existem várias formas de fazer alquimia. O que nós fizemos hoje foi uma alquimia. Certo? Uma alquimia com chá, uma alquimia dentro de nós mesmos, uma transmutação de nós mesmos. Tá? Então, a alquimia está presente aí. Mas não só aí, a alquimia está presente em outras formas de transformações, de transmutações. Tá? Além da emocional, além da intelectual, tá? Nós temos a instintiva, motora e sexual. Tá? Então, essa também é muito importante de ser olhada para ela. Então, nós podemos classificar o ser humano, né, em 5 tipos de bateria, ou 5 tipos de energia que precisam ser transformadas. A intelectual, que também é chamada mental, a emocional, que está aqui na região do peito, né, e a instintiva, sexual, motora. Essas 3, é por isso que alguns estudiosos chamam o ser humano de tricerebrado, quer dizer, 3 cérebros. A cabeça, emoção, sexo, mais o instinto. Né? E mais a parte motriz. Então, essas 3 coisas precisam ser observadas. Então, a alquimia está aí. É nesse ponto que a alquimia precisa ser entendida. Como que eu transmuto através ou por meio desses 3 cérebros? Tá? Então, o sexo é muito importante, porque faz parte da alquimia. Tá? E que precisa ser entendido. Emoção é muito importante, porque faz parte da alquimia e precisa ser entendido. Tá? E o processo mental é importante, porque faz parte da alquimia e precisa ser entendido.
A gente não resume a alquimia só a sexual, apesar que essa é a energia de base, é importante. Tá? Mas a gente não resume só a isso. Então aí está a alquimia que vem desses tempos da pedra na tábua de esmeralda, que tem em torno de 5.000 anos ou um pouco mais. Tá? E depois vem a teurgia, ou o teurgo. Né? O teurgo é o mago. Então teurgia é magia. Tá? Mas não é uma magia dessas que a gente vê nos filmes de Hollywood. É uma magia real, uma magia que acontece dentro de nós. Então, o teurgo produz a alquimia. Entendeu? Então, o mago produz a magia. Então, nós temos aí os 3 princípios, ou os 3 grandes mistérios da filosofia universal. Tá? A astrologia, que é o estudo dos astros, saber o que eles significam e como que a gente pode se comunicar com eles. A alquimia, que são processos de transmutação. Tá? E o teurgo, que é o mago, ou a maga, pode ser também, aí não tem diferença do sexo, né, dos gêneros. Tanto o homem quanto a mulher podem produzir transmutações. Então esse é um conhecimento que eu acho importante deixar registrado para vocês, porque eu sempre coloco essa musiquinha aí no final, né? E eu não sei se vocês estão captando a ideia. Né? Então essa é a tradução, vamos pensar, ou a atualização, né, da tábua de esmeralda. É importante que se tenha conhecimento do que ela significa de verdade. Tá? Então, por exemplo, por que o Sol é nosso pai? Porque fala na tábua de esmeralda. Porque ele é o criador do sistema solar. Então ele é nosso pai. Por que a Lua é nossa mãe? Não é isso que fala na música? Por que ela é? Porque tudo que existe na Terra veio da Lua. Né? Então, num processo anterior a esse, então vamos imaginar, se o sujeito tem uma vida, uma existência, ele morre, aquele princípio reencarnante vai nascer de novo num outro corpinho. Tá? É o que nós chamamos popularmente de reencarnação, mas o nome correto é retorno. E os mundos? Será que não acontece com os mundos? Os planetas, as estrelas, os sistemas galácticos, será que eles também, por acaso, não morrem e depois renascem? Será que é só o ser humano? Né? Ou só as plantas, ou só os bichos? Que isso vale para qualquer tipo de forma de vida. Tá? Então também os mundos, eles retornam à existência. Um belo dia são destruídos, um belo dia eles retornam. Então, esse planeta que nós vivemos aqui hoje, o planeta Terra, tá? Ele é o resultado de uma existência passada do sistema solar. Então, esse sistema solar, com esse Sol e esses planetas, já existiu. Um belo dia essa estrela explodiu e levou tudo junto. Ou seja, o sistema morreu. O sistema solar morreu. Aí ele volta à vida novamente. Ele aglutina novamente a sua matéria, igual a gente faz com o nosso corpo. A gente aglutina os nossos átomos de novo e vai juntando e faz um corpo novo. O sistema solar também faz. E tanto é que fez, há mais ou menos uns 5 bilhões de anos atrás. Acontece que nesse ponto onde nós estamos, nesse ponto orbital, né, então tem ali o Sol, né, Mercúrio, Vênus e a Terra. Nesse ponto orbital só existia essa Lua que orbita a Terra hoje. Mas ainda estava no processo de criação do sistema solar. Aí veio um outro planeta de fora, e se chocou com essa Lua que estava aqui, que estava vindo lá da existência passada, e nesse choque, toda a vida, ou seja, todo o princípio anímico daquela antiga Lua passou para esse planeta que chegou aqui. Então esse planeta que nós vivemos é um planeta errante, ele veio de outro lugar. É um tipo de um implante cósmico. Né? Não é assim que a gente faz, de repente a gente vai no dentista, daí o dente está com problema e faz um implante. Né? Então esse planeta é tipo de um implante. Então nós vivemos aqui hoje num planeta que foi colocado nesse sistema solar. Nesse choque, toda a vida que existia na antiga Terra-Lua veio para a Terra. E o planeta Terra tem gente que veio com ele, porque o planeta veio de longe. Tá? Existe uma tecnologia cósmica para fazer isso, não é uma coisa simples, tem seres capacitados para fazer isso. Eles literalmente podem rebocar planetas, né, de um lugar para o outro. E nesse planeta aqui, além desses que vieram de fora, existem os que já estavam na antiga Terra-Lua. Então,
Por isso que Salomão fala, né, não existe nada de novo embaixo do sol. Tudo é recorrência ou recapitulação da natureza. Então, isso que acontece aqui no mundo, no planeta Terra, já aconteceu. Todas essas coisas já aconteceram. Essa natureza exuberante, esse povo vivendo aqui, já aconteceu numa existência passada do sistema solar. Por isso, então, a Lua é mãe da Terra. Tá? Isso que eu estou falando para vocês remonta aos bilhões de anos, coisa assim de 7, 8 bilhões de anos lá para trás. Mas isso está escrito em algum lugar. Como é que eu sei dessas coisas? Porque está escrito nos chamados registros acásticos da natureza. E o que são os registros acásticos da natureza? Ah, deve ser um negócio que está em algum lugar aí que o Gilberto foi visitar, né? Não. Dentro de nós, no nosso sangue, no nosso DNA. Qualquer um de vocês pode achar. Não está escondido. O universo não esconde as coisas. Nós é que não temos capacidade de olhar para aquilo, porque nós não temos a habilidade correta, não temos a lucidez ou o despertar da consciência para poder acionar aquilo. Mas o universo não esconde nada de ninguém. Ele está o tempo todo aberto, escancarado. É só você aprender a olhar para isso. Então aqui, quando vocês vêm beber o chá, principalmente numa sessão instrutiva, é exatamente isso que nós proporcionamos para vocês. Encontrar dentro de vocês as suas próprias verdades, seus próprios conhecimentos, suas próprias heranças, fazer a leitura do seu DNA. Por exemplo, se vocês conseguirem fazer a leitura do DNA de vocês, vocês vão ver todas as vidas passadas de vocês. Todas. Está tudo escrito no DNA. O DNA é uma biblioteca. A mais perfeita que eu conheço aí do universo. Você vê, numa fita, né, entrelaçada ali, de determinadas moléculas ali, né, determinadas substâncias, está toda a nossa história. E quando eu digo toda a nossa história, é toda mesmo. Por exemplo, se alguns de vocês, e isso é fato, tem alguns aqui que viveram na antiga Terra-Lua, vocês podem ver como é que era lá. Tá? Vocês podem ver como é que era a vida. Lá também tinha gente, lá também tinha roupa, lá também tinha carro, né? Tinha prédios, as plantas eram um pouco diferentes, as folhas eram um pouquinho mais gordinhas do que as daqui. Então era um pouquinho diferente, mas similar. Então o passado, o presente e o futuro se repetem. Isso que nós chamamos de recapitulação da natureza. A natureza vai recapitulando. E como a gente sabe que tal como é dentro é fora, é muito importante que vocês compreendam que precisam fazer uma recapitulação dentro de vocês. Então, muitos de vocês aqui já passaram por processos de iniciação, de autoconhecimento, de busca interior, de busca da espiritualidade. Vocês já passaram por isso. Muitos de vocês têm experiências no Egito, na Índia, ou enfim, em qualquer outro lugar. E está tudo escrito aí dentro, no DNA de vocês. Quando vocês localizarem isso, vocês trazem de volta a informação. Essa informação, ela é preciosíssima para o seu próprio processo interior. Porque daí, essa é a sua verdade. Isso não depende de alguém, de uma outra pessoa falando, contando uma história para você, etc. Porque você achou dentro de você. Então, essa é a sua verdade. Eu considero essas coisas assim muito importantes quando a gente conclui uma sessão de chá, para que vocês possam assim, entender qual que é a melhor prática, a melhor forma de usar esse instrumento. Então o chá é para isso, né? Para você olhar para dentro de você e entender essa sua natureza, né? Tanto de várias existências quanto de multidimensional, né? É possível, desde que vocês tenham, né, a disposição de olhar para isso, desde que vocês tenham o desprendimento de olhar para isso, é possível conhecer, né, os deuses e o universo. Entendeu? Desde que vocês olhem bem fundo dentro de vocês. É claro que, além de olhar bem fundo, é necessário fazer uma limpeza. Porque aqui nós temos um chakra, que é o chakra da clarividência, né, que ele vai branqueando. Em algumas pessoas ele está escuro, então a pessoa não consegue ver direito. Em outras pessoas ele vai ficando branquinho, vai ficando tipo um cristal.
daí a pessoa consegue ver direito. Tá? Então nós precisamos limpar os nossos instrumentos de percepção. Quais são os nossos instrumentos de percepção? No mundo humano é o tato, o olfato, não é assim? Paladar, visão, audição. E nos mundos internos? São chakras. Os chakras é que nos dão um instrumento de percepção. Então, clarividência, clareaudiência ligado com a garganta, tá? Intuição ligado com o coração, telepatia ligado com o plexo solar, certo? A polividência, né? Então aqui você consegue ver, por exemplo, a energia das pessoas, a aura dos vegetais, pode assim, ter uma percepção dos elementais da natureza. Quando você aciona o chakra Muladhara, que fica aqui em cima, né? Aí você vê no tempo e no espaço. Aí você vê todas as suas vidas passadas, por onde você passou, o que você fez. Então, esses são os nossos instrumentos de percepção, as nossas percepções internas. Então, o ser humano não está limitado a 5 sentidos. O ser humano tem 12 sentidos. Só que, infelizmente, a gente fez um mergulho aqui nas trevas, né? Que esse planeta é extremamente denso, e a gente foi perdendo essa característica. Tá? Agora, a gente precisa fazer o processo contrário. O processo contrário é ativar novamente essa potência, né, no nosso interior e fazer com que esses chakras se movimentem. Esse movimento. O chá é o quê? Um recurso de movimentação de chakras. Né? Então, conforme a gente movimenta os nossos chakras, a gente vai tendo uma percepção do útero da natureza. Gilberto, você pode falar um pouquinho sobre as posições? Sim. De beber o chá e tal? Eu tenho observado que as pessoas às vezes bebem o chá e ficam deitados. Não é uma posição muito adequada essa, por causa do alinhamento da coluna. Né? A nossa coluna precisa estar alinhada. Então você senta, o quanto mais confortável você tiver, melhor para a sua experiência. Porém, se você deita, normalmente a gente deita para dormir, não é? Então aí a nossa experiência perde qualidade. Tá? Então, as pessoas que deitam vão perdendo a qualidade da experiência. Acabam dormindo, ou acabam tendo mais sonhos do que percepções daquilo que estão buscando. Então, é muito legal que na experiência do chá, vocês façam sentados. Tá? Tem hora que a borracheira está tão alta que parece que o corpo vai escorregando, assim, né? Vai dar aquela... daí você levanta. Assim. É para que a experiência fique melhor para ele. Para que ele tenha uma clareza, né, na experiência. Então, deitar não convém. Tá? Por mais que a gente sinta o relaxamento, que a gente sinta que não está aguentando, é melhor ficar sentado. Tá? Com o tempo, né, com bastante treino, com o tempo, vocês vão perceber que esse chamado estado de borracheira é um estado natural dos 12 sentidos despertos. E quem desperta os 12 sentidos, beber no chá ou não beber, não vai ficar quase a mesma coisa. Entendeu? Por que a gente tem essa coisa do sono? Porque é o sono da consciência. A nossa consciência dorme profundamente. Então, quando a gente bebe o chá, isso se mostra com mais relevância, fica mais aparente. Então, por isso a gente tem mais sono. Tá? Agora, quem está desperto e está sendo sustentado pela própria energia, tem energia que ele mesmo transmutou, aí ele bebendo chá, ele vai ficar igual. Entendeu? Bebe chá e fica desperto. E fica mais desperto ainda. Né? Fica mais acordado ainda. Então o chá é para ficar acordado, não é para dormir. E uma Entendeu? tendência que acontece muito e que eu sempre falo, toda sessão eu falo isso pra vocês. Ninguém me ouve. Agora acho que vão ouvir. Aquele relaxamento que dá no corpo, que vocês sentem aquela vontade de ir, isso é preguiça, gente. É preguiça, é elemento da preguiça, puxando vocês para deitar e se acomodar. Aí tanto vai o corpo como vai a consciência, vocês não sabem nem o que está vendo, o que está sentindo, vem um monte de informação, muitas vezes importantíssima para o seu próprio desenvolvimento. Vocês estão lá, deitados no chão. Isso daí, gente, e acostuma. Deitou a primeira vez,
acostuma. Começou a sentar, se exercitar e ficar com o corpo ativo, relaxado, mas ativo ali, acostuma também. O nosso corpo, né? O nosso corpo, ele precisa se acostumar com a nossa força de vontade. Porque nós precisamos ter força de vontade para realizar a grande obra. A grande obra é solar, né? Hoje nós tivemos uma experiência coletiva disso. É uma coisa muito bonita de saber que a grande obra é solar mesmo. Tá? Então o nosso corpo precisa se acostumar a isso. Por exemplo, tem um exercício que eu ensino lá, que num artigo que eu escrevi, chama Cura-te a ti mesmo. É um exercício de desenvolvimento da vontade. São vários exercícios de yoga que a pessoa vai produzindo dentro de si mesmo essa força de vontade. Tá? Então, quem quer desenvolver isso, pode ler esse artigo, é gratuito, está lá na internet, tá? E pode começar a praticar. O seu corpo vai começar a ficar favorável a esse trabalho interno que nós chamamos de resgate. O nosso corpo precisa também estar favorável aos processos de transmutação. E como é que ele fica favorável aos processos de transmutação? Ele vai identificar energias para nós. Então vamos supor que eu senti aqui um aperto no peito. Aí eu corro no médico, né? Acho que eu estou com problema do coração. Pode ser que não. Pode ser que aquilo lá seja uma leitura. Entendeu? Aquela leitura pode ser, por exemplo, uma tristeza, uma carência, alguma coisa. Então o seu corpo precisa estar aberto para fazer essa leitura e você aberto para poder ter essa percepção. Dores nas costas, joelho, articulações, isso tudo tem sempre um significado. Então, vocês podem utilizar melhor o corpo de vocês como instrumento de leitura. Tá? E leitura das energias que estão à volta de vocês. Essa é uma coisa legal da gente aprender com o nosso próprio corpo. Com o tempo e com uma percepção bem apurada, você começa a conversar com os seus órgãos. Pergunta, ó fígado, como é que você está? Ó coração, como é que você está? E eles respondem para você. Por isso que eu ensino o jejum. Porque o jejum faz o quê? Uma reconexão com o próprio corpo. A partir do momento que a gente faz uma reconexão com o próprio corpo, a gente tem mais consciência do nosso próprio corpo. E isso nos favorece no nosso trabalho interno. Depois a gente precisa ter mais consciência das nossas emoções, que é um outro corpo também, que é o corpo astral. Depois nós precisamos ter mais consciência de um outro corpo, que é a mente, que é o corpo mental. E assim nós vamos tendo consciência da multidimensão que nós somos. Nós não somos apenas essa estrutura física. Isso aqui é só a ponta do iceberg, tem muito mais além disso. E isso que a gente precisa estudar. Precisa estudar para valer mesmo. Uma vida bem vivida é uma vida de estudo de si mesmo. Tá? Porque uma vida mal vivida, nós já temos quantas? 10, 20, 50, 100? 700? 700? Entendeu? Então, mas teve umas bem vividas ali no meio. Deus, que vergonha. Pode ser tudo ruim também. Não, tem. Vamos aí que a gente Então, tem. a gente precisa, pelo menos isso é o que eu penso, na minha opinião, aproveitar o nosso tempo. Não sei se vocês têm essa sensação, mas parece que o tempo está acelerado. Aham. Você começa segunda-feira, de repente cai a ficha, já é sexta. Nossa, ué, mas sexta-feira já? Mas já Né? estamos em maio. Uns negócios assim, né? Às vezes eu atendo uma pessoa, daí a pouco eu vou olhar lá na agenda, ela tá na agenda de novo, mas já passou um mês que eu atendi aquela pessoa. Então tem umas coisas assim impressionantes. Então, se a gente se identifica com o cenário do mundo, a gente perde a oportunidade de fazer esses estudos. Perdendo a oportunidade de fazer esses estudos, a gente perde a chance de ser um iniciado. Né? O que é o iniciado? É aquele que pesquisa a si mesmo, é aquele que entra no caminho da busca de si mesmo. Esse caminho é tudo dentro de você. Tudo, tudo, tudo. Teve uma vez que eu falei pro Tiago, falei pro Tiago, ó, é da pele para dentro. Ele guardou isso aí e nunca mais esqueceu. E é mesmo, é da pele para dentro. Nós temos muita preocupação com o outro. Ó, o outro isso, o outro aquilo, o outro. Né? A nossa preocupação é absurda com o que está no entorno. Mas isso não funciona para o processo de ascensão. O processo de ascensão é da pele para dentro. O que eu conheço de mim mesmo
né? O que eu conheço, o que eu vivo, o que eu consegui criar e o que eu consegui eliminar é o que vai contar. Mesmo que a gente faça, assim, obras de caridade maravilhosas, se a gente não descobrir a caridade dentro de nós, perdemos tempo. Mesmo que a gente faça obras gigantescas no mundo, como, sei lá, um grande empresário, ou qualquer tipo de profissão que seja, se a gente não encontrar aquilo dentro de nós mesmos, a gente perdeu tempo. Foi mais uma vida que passou. Então, vocês podem observar que as músicas que eu coloco vão trazendo essas informações para vocês. O do quanto é importante vocês olharem dentro de vocês mesmos e produzirem altas descobertas. Não estou dizendo que a gente vai largar o mundo e vamos só olhar para dentro de nós, porque daí nós estaríamos em desequilíbrio. Não, agora eu vou lá para no meio da floresta, ou sei lá, vou para não sei aonde, né? E vou ficar lá só quietinho, meditando. Eu falo que vai arrumar problema com a formiga, com a folha. Isso aí é desequilíbrio. Tá? Então a pessoa que vai lá no fim do mundo porque ela acha que ela vai resolver os problemas dela, né? Ela está em desequilíbrio. Porque ela está fugindo do seu ginásio psicológico. Onde que está o nosso ginásio psicológico? Da onde que nós vamos extrair informações para o autoconhecimento? No mundão. Do nosso convívio, né? É com a esposa, né? É a esposa com o marido, é com os filhos, entendeu? É no trabalho. É aí que nós vamos encontrar o nosso ginásio psicológico. É daí que nós vamos extrair as informações que nós precisamos para o nosso autoconhecimento. Não é fugindo. Fugindo, quantas pessoas já estão fugindo com seus psicotrópicos receitados pelos médicos? Não é mesmo? A pessoa vai lá no médico, o médico passa uma receitinha, todo dia ela põe um comprimidinho para dentro. Do que ela está fugindo? Então, uns fogem com a bebida, outros fogem com drogas ilícitas, outros fogem com drogas lícitas, não é assim? A maioria está fugindo de si mesmo. E quando vocês vêm aqui numa sessão instrutiva, exatamente a proposta é ao contrário disso. Vocês bebem o chá e nós fazemos um exercício para colocar vocês para dentro. Olha aí. É aí que está a solução dos seus problemas. Não é para o lado de fora, e nem atrás de um medicamento, nem atrás de uma bebida, nem atrás de um vício qualquer. Isso não vai resolver a questão. A gente só resolve a questão quando a gente olha para ela e faz alguma coisa em relação àquilo. Não basta também só olhar. Porque tem muitas pessoas que utilizam o chá só para ver determinado cenário, mas não tomam nenhuma atitude em relação àquilo. Também nada aconteceu. Porque se não tem uma ação, não tem uma reação. Uma outra lei hermética. Né? Então você vê que as sessões de chá instrutivas, elas são sessões que produzem uma ação. Então, vou fazer uma ação sobre isso. E vou colher a reação, os bons frutos dessa ação. É por isso que no livro, né, que eu vou fazer aqui uma propaganda, né, lógico, é por isso que aqui nesse livro, né, a Mensagem Cósmica, é tudo muito didático. É assim, olha, faça assim, né, utilize esse decreto, verifique essa forma de entendimento. Então, o livro, tá, se vocês quiserem, eu trouxe alguns aqui, né? É um verdadeiro manual. Ele é um manualzinho, né? Ele é um manualzinho de como que você vai movimentar o seu interior. E por que a mensagem é cósmica? Hoje ficou evidente, né? Vocês acham que é o Gilberto ali, né? Que sabe alguma coisa, né? Lógico que não. O Gilberto é um representante, um avatar, entendeu? É uma pessoa que pode se comunicar com vocês. É esse meu papel. Ô Gilberto. Oi? Isso que você estava falando sobre a ação e a reação, que a gente precisa tomar uma ação para transformar o que precisa ser transformado, né? E essa é a essência do vigiar e orar que Jesus falou, né? Que você vigia, ou seja, você percebe, observa, e o orar é você toma uma ação, uma atitude, né, em relação a que precisa ser transformado. Isso aí mesmo.
Uma outra coisa que eu acho, sinto que é importante da gente ter conhecimento, né? Quando a gente fala de Jesus, a gente precisa entender quem que é Jesus, né? Jesus o Cristo. Então, assim, do que eu tenho pesquisado, do que eu conheço, ele é o maior representante solar na Terra. Então, o que nós vimos hoje, vamos pensar assim, essa amostra grátis que nós vimos hoje, da presença do Miguel, né, do arcanjo Miguel ou do Micael, Jesus, o Cristo, é o maior representante do Senhor do sistema aqui na Terra. Então, ele é um homem, né, porque ele é homem, né, solar. Ele se autorrealizou. E como é que ele se autorrealizou? Conhecendo as três manifestações do Cristo. Quais são as três manifestações do Cristo? A primeira, evidentemente, é o Sol. Né? Aí entra a astrologia, o estudo dos corpos celestes. Tá? A segunda manifestação do Cristo é o Cristo homem. Né? Não só homem, também pode se manifestar na mulher, não tem diferença de gênero. Tá? Porque nós temos, assim como nós temos o Mestre Jesus, tem o Mestre Saint Germain, tem a Mestra Coaim, não é assim? Tem a Mestra Maria, Mãe Maria, tem a Mestra Nada, enfim, tem tantas mestras mulheres quanto tem mestres homens, ok? Então, essa manifestação do Criador, por meio do Cristo, pode se manifestar também na mulher. E aquela que as pessoas não valorizam, o Cristo em substância. Né? Na tábua de esmeralda fala telesma, né? A substância cósmica. O que seria ela? Sêmen. O En-Semes. Tá? É dela que surgem mundos, criaturas, homens, bestas, e, enfim, universos. Tá? Então, se nós não entendemos, né, de uma vez por todas as três manifestações do Cristo, o Cristo solar, o Cristo homem ou o Cristo humano e o Cristo substância, a gente não entende a tábua de esmeralda, a gente não entende o conhecimento de Hermes. Para entender o conhecimento de Hermes é necessário entender as três manifestações do Cristo. E se nós não entendermos a manifestação do Cristo como substância, a gente não consegue encarnar o caduceu de Mercúrio. O caduceu de Mercúrio é símbolo de transmutação alquímica. Um dos três grandes mistérios da filosofia antiga. Né? Astrologia, alquimia, teurgia. Então é muito, mas muito importante reconhecer o Cristo como substância. Vocês lembram do sinal da cruz? Em nome do Pai, né? Do Filho, lá nos órgãos sexuais, do Espírito Santo. Por que o Filho está nos órgãos sexuais? Porque aí está a substância em sêmen, tanto faz, para o homem ou para a mulher. Se ela não for transmutada, não tem alquimia. Se essa substância não for transmutada, o teurgo não vira teurgo, ou seja, não vira um mago. Tá? E se o teurgo não vira um mago, ele não conhece os astros. Então, já viram que está tudo conectado. Não é assim? Pode falar um pouquinho sobre a castidade? A castidade é não fornicar. Então, vamos relembrar. Quais são os três cérebros que nós temos? Primeiro cérebro, segundo cérebro, terceiro cérebro. Tá? Então, você precisa aprender a não fornicar nos três cérebros. Né? Não pensar besteira, não sentir besteira e não fazer besteira. Gravou, né? Ótimo. Tá gravado ali, né? Acho que essa eu vou cortar. Não, louco, essa é a dica de ouro. Fazer um Chave de short. ouro, é. Então, assim, se o nosso pensamento está todo confuso, a gente está fornicando mentalmente. Se a nossa emoção está toda embaralhada, está toda detonada, nós estamos fornicando emocionalmente. E se o nosso sexo não está adequado, não está correto, não está produzindo transmutações, nós estamos equivocados nessa parte também. Então, enquanto a gente não organiza isso na nossa máquina humana aqui, né, no nosso organismo biológico, né, elétrico, orgânico, as revelações da tábua de esmeralda ficam apenas no papel. O caduceu de Mercúrio fica apenas um símbolo, que está lá na minha página, lá, bem estampado assim. Né?
A realização dessas coisas é no aqui e agora, dentro de vocês mesmos. É por aí que segue esse caminho que eu ensino. E para isso vocês precisam de muita determinação, força de vontade. E precisam entender uma coisa. Vamos relembrar, né? Pai nosso que estás no céu, não é assim? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós. Ué, mas como é que é essa história? Em primeiro lugar, Pai nosso que estás no céu. Mas onde que é esse céu? Onde que é esse céu? Será que esse céu é lá nas estrelas? Hã? Pai nosso que estás no céu. Onde que está o Pai nosso? Hã? Aqui, ó, atrás desse osso aqui, ó. Pai nosso que está no... O céu é aqui, gente, ó. Atrás desse osso. Vocês estão achando que é em algum lugar do universo? É aqui, ó. Aqui tem uma glândula atrás desse osso que se conecta com o nosso céu. Com o nosso... a perfeição das perfeições, com o nosso Pai interno. Tá? Então nós temos uma glândula aqui que se você sintonizar nela, você encontra seu próprio Pai interno. Tá? Então, Pai nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino, ou seja, qual é o reino dele? O reino dele é o reino de perfeição, então precisa vir aqui, ó, na matéria. Só que para isso a gente precisa estar favorável. Não adianta a gente fazer um monte de besteira e achar que o reino dele vai vir para cá. Entendeu? Não tem energia, o corpo sem energia não tem reino de Deus. O reino é corpo energizado. Então como é que fica? Como é que fica sem um corpo sem energia? Não funciona. Agora olha essa aqui, ó. Essa oração é perfeita. Seja feita a sua vontade. Alguém aqui está fazendo a vontade do Pai? Não. Hã? Então para que rezar isso aí, gente? Hã? Vocês estão perdendo tempo fazendo essa oração. Por que vocês não estão fazendo a vontade dele? Qual que é a vontade do Pai? É a autorrealização íntima de cada um de nós. É que cada homem e cada mulher se torne um sol em si mesmo. Tá? E por que precisa do filho para chegar ao Pai? Só se chega ao Pai pelo filho. Entenderam? Só se chega ao Pai pelo Filho. Ó, tá na cara, a gente faz o sinal da cruz todo dia. Pai, Filho e Espírito Santo. Não é assim? E nunca entende essa coisa. Como é que é possível? Né? Como é que é possível que a gente faça o sinal da cruz todos os dias e a luz veio às trevas e as trevas não a reconheceram? De novo, né? Então responde assim, como é possível? Então, essa é a minha pergunta. Como é possível? A pergunta que não quer calar. Aí sabe o que Deus faz? Manda um Gilberto lá explicar as coisas. Fala, ó, vai lá e fala pro povo. De novo. Fala pra eles como é que é. De novo, ó. De novo, se repetendo. Não, Quem pegar esse vídeo, distribui, tá? É tudo DP, isso aqui é tudo DP, gente. Porque assim, Deus ensina os seus filhos com outros filhos. Não é assim? Então, isso já foi ensinado há muito tempo. A gente não tá mais 5 pelo mil anos amor. atrás, aí Moisés sai do Egito, ensina de novo, há uns 3 mil anos atrás. Aí 2 mil anos atrás, Jesus ensina de novo. E aí vem Samuel recentemente, aí, década de 50, ensina de novo. E está sempre sendo ensinado. E as pessoas optam por não olhar para essa verdade. Porque essa verdade dá problema, não é? Hã? Essa verdade quebra estruturas. As estruturas religiosas, por exemplo, se quebram com essa verdade. Vocês concordam? Quem que vai precisar de religião se ele acordar? Se for um ser desperto? Né? Não precisa de intermediário. Vocês viram que aqui não tem intermediário. O meu papel é de instrutor, não de intermediário. Entenderam? Meu papel é de instrutor. A gente tem o Novo Testamento, o Antigo Testamento, como se fosse a gente testando dar certo, né? O que veio antes? Como que a gente registrou esses eventos, esses ciclos? O Antigo Testamento vem dos conhecimentos egípcios, E antes? dos conhecimentos atlantes.
Dos conhecimentos lemurianos, a sua próxima Que pergunta. antes era da lua. É. E tudo isso vem da antiga Terra-Lua, porque tudo isso já É que aconteceu. agora a gente tem escrito a Bíblia, né? Vamos dizer assim. E antes não tinha escrito. Antes era oral, Era né? só Passava-se orientações orais. Na época do Egito, os hierógrafos, né? E aí, quando foi inventada essa escrita, mas antes tudo por conhecimento oral. E outra, hoje, né, o ser humano, hoje, a parte do cérebro do ser humano está extremamente danificada. Então, às vezes a pessoa escuta hoje, amanhã ela esquece. Em outra época não era tão danificado. Né? É que nós estamos vivendo um momento de idade de ferro. Nós temos 3 idades, né? Idade de ouro, né? A idade de prata, a idade de bronze e a idade de ferro. A idade de ferro, as pessoas ficam muito densificadas. Esse momento, a idade de ferro, é muito difícil de trabalhar. Precisa mandar mestres com muita força aqui para poder fazer a coisa funcionar. Né? E tem que fazer mortes coletivas. Tem que fazer mortes coletivas, tomar chá, né, beber chá e fazer uns negócios diferentes assim para poder acordar o pessoal pegar no tranco. Né? Mas ainda assim, não é uma coisa simples. O que eu falo para vocês não é simples. Não adianta vocês falarem assim, não, vou sair daqui e vou fazer tudo que o Gilberto está falando. Não é assim. Tá? Você vai precisar ter um processo de interiorização muito profundo. Você vai precisar tomar decisões que vão valer pela sua vida toda. Entendeu? Uma decisão, por exemplo, um casal que quer praticar alquimia. Não adianta ele querer praticar 6 meses e falar, não, tá bom, 6 meses. Não, 6 meses nem acende o pavio. Entendeu? Nem, sabe? Precisa de anos de dedicação. 10, 15, 20 anos de dedicação intensa nessa arte, né, que é a arte da transmutação. Só para começar isso, ainda já vai ter provas e mais provas. Exatamente. E dentro dessa arte de transmutação, precisa entender, né, e alguns não entendem. Já teve pessoas que ficaram aqui do meu lado, ó, 20 anos e não entenderam. Um belo dia escorregaram e caíram fora desse caminho. Então não é simples. Eu não estou falando para vocês que é uma coisa simples, mas precisa ser entendido que é por aí que o sol vai gerar boas sementes. É por aí que o sol vai colher o que foi plantado. Tá? Vocês são essas boas sementes. Tá? Nós somos essas boas sementes, desde que a gente compreenda esse processo. E nós precisamos entender que, além de produzir essa transmutação interna, nós precisamos eliminar coisas desagradáveis dentro de nós. Esses tais defeitos, agregados, demônios vermelhos de Sete, etc. Para quem quiser, amanhã cedo, 10 horas, vai ter um curso, tá? Que eu vou falar sobre o Apocalipse e o elemento denso. Por exemplo, a técnica que eu trouxe hoje para vocês faz parte do cronograma do Apocalipse. Aquela coisa que vocês entregaram, né, aquele resgate que vocês fizeram, fez parte do Apocalipse. Nós estamos vivendo um momento do Apocalipse. Esse é o final aqui dessa era. Só que é um apocalipse que acontece dentro da nós. Às vezes a gente tem a ideia que é uma coisa que vai acontecer fora. Acabou? Não, 10%. Já vou parar aqui de falar, que daí já vai acabar tudo. Então, amanhã, quem quiser, pode acompanhar lá na minha página, tá? Pode entrar na página, fazer a inscrição e depois acompanhar a partir das 10 horas sobre o que é o Apocalipse, como que eu enxergo o Apocalipse e o elemento denso. Tá? E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso aí. Mas fiquem à vontade de fazer perguntas. Eu fiz uma geral assim, né? Eu estou à disposição de vocês para fazer perguntas. Fiquem à vontade. Se existe realmente uma missão de vida. Você vem para cá com uma espécie de cronograma. Isso é fato. Com quem, assim, você vai casar, se for casar, quantos filhos você vai ter, isso fica meio já esquematizado. Mas você pode mudar tudo isso. Conforme você vai fazendo os seus resgates, você vai mudando isso. Né?
E você pode fazer, vocês viram que o resgate hoje envolveu presente, passado e futuro. Então qual que é a ideia? Você pode resgatar vidas futuras agora. Esse resgate é o resgate 2.0, tá? É o novo resgate, é o resgate 2.0, porque agora vocês podem resgatar vidas futuras. Eu falei assim, mas como é que é uma vida futura? Uma vida futura é aquela vida que o seu próprio ser programou para acontecer depois dessa. Pessoal, só um momentinho, por gentileza. Quem está levantando para ir embora, tudo bem. Só que fica em silêncio, por gentileza, que ainda tem outras pessoas ouvindo aqui. Obrigada. Então, vamos pensar assim, o seu próprio ser, né, esse ser que trouxe você aqui para o mundo, ele programou mais uma ou duas existências para frente para poder liberar um karma de 500 anos ou 1000 anos no passado. Tá? Então, agora você pode resgatar tanto essa que passou, quanto essa que iria acontecer. Então, existe um processo nesse momento no planeta Terra que é fantástico. A gente não está mais limitado ao tempo e espaço. Tá? Se vocês conseguirem captar essa ideia, vai ser um divisor de águas para vocês. Tá? Eu, por exemplo, já adiantei muitas vidas para frente. E se nós adiantarmos, pegarmos aqui tão para frente e pegarmos aqui tão para trás e colocarmos tudo aqui, no aqui e agora, vira mestre. Porque daí nós não estamos nem no passado nem no futuro, a gente está 100% no presente. Toda a nossa potência, né, que estaria diluída no futuro, porque para o nosso ser, né, não tem problema nenhum ele colocar partes dele no futuro e partes dele no passado. Mas se nós pegarmos tudo isso e fizermos assim, a gente traz tudo para o aqui e agora. Aí vira mestre. O mestre é isso, ele concentra todo o seu poder no aqui e agora. Gilberto, eu queria perguntar sobre a questão, a gente sempre aprende a evocar a Mãe Divina, ao Cristo, e às vezes eu fico pensando assim, Deus, como que conversa, Deus o ser, né? Como que conversa com ele? Porque a gente sempre está pedindo para outras pessoas fazerem um intercâmbio. Essa comunicação, ela é possível se comunicar com esse sim, ser? sem problema nenhum. Se concentra aqui, ó, atrás da sua testa, aqui, atrás desse osso, tem uma glândula chamada pituitária. Entra em meditação, se concentra aqui, você conversa com seu pai interno, seu pai divino. Pronto. Tudo que você precisar, ele te responde. E quando a gente fala mãe divina, você está supondo que é alguém externo que está vindo nos assistir. Mas tem uma mãe divina dentro de você também. Tem um Cristo dentro de você, tem um Pai interno dentro de você. Então não tem distinção do que está dentro com o que está fora. Senão você não compreende, né, uma das leis herméticas, tal como é dentro é fora, tal como é abaixo é assim. Essa percepção da dualidade, né, é uma percepção equivocada nossa. Eu e você somos a mesma coisa. Somos duas manifestações do um, não é assim? Não é assim? Todos nós, num ponto mais alto dimensional falando, somos um. Você se manifesta assim, eu me manifesto assim. Mas, no fundo, todos somos um só. É como se fossem os neurônios de Deus. Né? Então, aqui no nosso cérebro tem bilhões de neurônios, trilhões talvez. Você pode identificar um neurônio, mas para o cérebro pensar, vai precisar de todos. Não é assim? Então, é como se nós fôssemos cada um de nós é uma partezinha do Criador. E nós podemos nos manifestar mais consciente ou menos consciente. Depende do quanto a gente interagiu com essa divindade, o quanto a gente conseguiu canalizar de energia para esse corpo. Porque o corpo precisa da energia. Se ele não tiver energia, ele não acende os 7 candelabros, ou seja, os 7 chakras. Né? Ou não limpa as 7 igrejas do Apocalipse. Então, é por aí. Gilberto, poderia falar um pouco sobre as 3 montanhas e o caminho iniciático? Qual que é a fase mais ou menos que nós estamos? Bom, as 3 montanhas, caminho, né? Esse caminho. As 3 montanhas. A montanha do Cristo, renúncia. Não é assim? Por isso que eu trouxe a lei da renúncia. Então ali você vai pegar a lei da renúncia e o que você achar dentro de você que for treva, você renuncia. E assim você encontra o seu Cristo íntimo. Segunda montanha, do Espírito Santo,
Bom, aí você vai conciliar, porque o Espírito Santo tem o polo positivo e negativo, então você precisa conciliar as coisas. Aí dentro do branco você vai ver o preto, dentro do preto você vai ver o branco, dentro das trevas você vai ver a luz, dentro da luz você vai ver as trevas. Tudo é dual no universo. Todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Esse é o dom do Espírito Santo. E aí você chega no Pai. Aí a renúncia total e definitiva. Aí a entrega deixa de existir. Vamos pensar, vou falar de mim. Deixa de existir o Gilberto. Só existe o Pai. O que eu sou. Aí é definitivo. E precisa completar uma montanha para ir para outra? Pode fazer as Não, vai três fazendo juntas? tudo ao mesmo Ou tempo. pode fazer tudo junto. Essa coisa de que vem uma, depois vem outra, é meio que condição da mente, né? Mas você vai fazer tudo ao mesmo tempo. É claro que é bom você pegar uma coisa de cada vez para fazer. Por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar com um determinado defeito. Então é bom você pegar tipo uma semana com ele, ou um mês com ele. Porque daí você sabe exatamente com qual defeito você está trabalhando e conclui um processo. Porque se você for pegar todos também não dá certo. Mas essa coisa essa relação, né, do Pai, Filho e Espírito Santo, ela tem essa característica das três montanhas. Então, a gente sobe a primeira montanha e encontra o nosso próprio Cristo. Aí o nosso Cristo tem um nome. Né? Quando você descobre esse nome, abre uma porta no seu coração, no ventrículo esquerdo, onde passa o sangue arterial, e ele se revela para você. Olha, meu nome é tal, é o seu Cristo. Depois você faz a energia subir e vem até o Pai. Aí o Pai se revela para você. Olha, meu nome é tal, é um nome cósmico, né? Que a gente pode utilizar ou não, a gente que decide. Né? Põe na capa do livro. Né? E depois a gente vai conhecer mais de perto o Espírito Santo, que é a energia que corre pela nossa coluna. Ela tem um nome, a Mãe Divina, Devi Kundalini, é um nome que serve assim, genérico, vamos pensar, né? Mas ela em si tem um nome, então você pode conhecer. Né? Uma vez eu fui conhecer a minha Mãe Divina, né? E eu cheguei lá, era uma coisa mais linda o templo dela, né? E lá no astral, mesmo estando no astral, eu chorei um monte, né? Quando eu vi o nome dela escrito na placa, assim. E, enfim, é uma história, né? Então tem isso. Então a gente pode conhecer o nome do nosso Pai interno, o nosso Pai divino, o nome da nossa Mãe, o nome do nosso Cristo. Eles são partes, né? São três coisas, vamos pensar assim, que completam um, mas são independentes. Por isso que a Trindade é independente, Pai, Filho e Espírito Santo. A Mãe Divina é parte do Espírito Santo. O Espírito Santo tem polaridades. Então aqui no ossinho do cóccix, aqui embaixo, tem a polaridade negativa. Estou falando de polaridade, não de negatividade. Né? Tipo pilha, né? Polo negativo, polo positivo. Aqui em cima, na glândula pineal, tem a polaridade positiva. E tem o glórion, né? Não fala na música? E terás a glória do mundo, né? Assim, mas o que será que é isso que esse cara está falando, né? Quando aqui na coluna, quando a coluna entra dentro do cérebro, né? Então vamos pensar aqui, né? Cabeça, a coluna está entrando lá dentro. Onde termina a coluna, vamos pensar aqui, né? Terminou a coluna, a última vértebra, terminou a coluna. Tem uma capinha assim, chamada de cela turca. Ali é o glórion. Entendeu? A glória do mundo. Quando a sua energia sobe e chega lá, terás a glória do mundo. Tá? É tudo dentro da gente. É da pele para dentro. Viu como a tábua de esmeralda é bem bonita, não? Gilberto, tem uma última pergunta. Pode ser bem tonto. Como faz pra ter fé? Como faz para ter fé? Bom, então você vai eliminar o contrário da fé. Qual é o contrário da fé? Um escuro, aquelas. É? Só um escuro, não sei. O que é a dúvida? A dúvida? Eu tô tendo a dúvida pra responder. É isso aí. Fiquei na dúvida. Bom, a princípio dúvida é falta de fé, mas aí seria, né, uma resposta retórica. Mas assim, dúvida é aquele que não sabe. Então por isso ele duvida.
Aquele que sabe não duvida. A dúvida é uma coisa boa ou uma coisa má? Isso não existe no universo. Bom ou mal, certo, errado, preto e branco são polaridades mentais. Isso só existe dentro da percepção da mente. Tá? A dúvida, ela é a princípio, uma falta de experiência em relação àquilo. A pessoa não conseguiu ter uma experiência real, portanto, ela não desenvolveu a fé. Ou seja, escolhe o caminho e vai. É aqui. Tchum, vou. Então, assim, a pessoa que Mesmo que duvida... a dúvida bate, eu continuo indo. A pessoa que duvida, né, é porque ela ainda não adquiriu uma experiência por si própria. A partir do momento que ela fala, nossa, eu vi com os meus próprios olhos, eu senti com as minhas próprias mãos, eu conversei com o mestre, eu senti a presença daquele mestre, eu vi a energia sendo conduzida pela minha coluna, eu entendi, né, todas essas coisas que vêm do esoterismo, etc. Bom, então daí virou fé. A fé é ver por si mesmo, sentir por si mesmo, aprender por si mesmo, observar por si mesmo, vivenciar, isso é fé. Todo o resto é crença. Por exemplo, as pessoas que vão nas religiões que tem por aí, eles são pessoas que têm fé ou são crentes? Ô Gilberto, mas também, muitas vezes a gente faz coisas que realmente a gente nem sabe se aquilo é possível, mas a gente tem uma força de vontade, provoca aquilo e a partir daí a gente adquire a experiência. E aí sim, digamos que esse seja o alimento da fé, né? Que aquilo vai crescendo em mim e eu vou... Mas, falando por mim, né? Eu comecei sem saber, sem acreditar em nada. E fui. Aí tinha hora que eu falava, esse negócio eu sou, eu nem sei quem eu sou. E fiquei, né? Até que um dia eu falei, tá, vamos tentar, então vamos ver até onde vai. Não tinha fé. Aí eu tentei, e fui. Aí de repente eu comecei a ter as experiências. Demorou um pouco, mas comecei a ter as experiências. Pois é. Então você insistiu e teve a sua resposta. Né? Então a fé é quando você tem a sua própria experiência. Aí você não precisa mais da experiência do outro. Então observe, por exemplo, eu fiz essa pergunta, as pessoas que vão nas suas diversas religiões. Nada contra, cada um pode ter a sua, ótimo. Mas ela está lá porque ela precisa de um intermediário. Então não é fé, é crença. Tá? A crença é quando a gente acredita no outro, na conversa do outro, no que o outro pode ou não influenciar a gente. A fé é uma coisa verdadeira, que você viveu dentro de você e você não tem absolutamente nenhuma dúvida, porque aquilo é seu.